Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Carlos Márcio de Melo Queiroz, juiz vice-coordenador estadual da Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mestre em Direito e professor universitário. E também, para esse bate-papo aqui, o Dr. Carlos Alberto Valcácio dos Santos, advogado, professor universitário, mediador judicial, mestre em Direito, e vão falar sobre o tema o direito das famílias no divã. É um tema, evidentemente, muito interessante, especialmente para os colegas que militam no direito de família e para as pessoas que buscam o judiciário para a solução de conflitos familiares. Eles vão mostrar para a gente uma visão um pouco além do mundo jurídico, do judiciário. É aquilo que realmente deveria prevalecer antes de se chegar a uma demanda de natureza familiar. Olá, doutor Carlos Valcácio e doutor Márcio, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Doutores, o que é que inspirou vocês a criarem um curso conjunto sobre direito das famílias e por que ele é considerado inédito no Brasil? Essa pergunta para o doutor Márcio. Tá. Mais uma vez, obrigado, Raul, obrigado a todos que nos ouvem, nos assistem. O ineditismo vem de uma nova percepção do direito das famílias. Primeiro, é bom a gente compreender que o direito das famílias é um ramo do direito que, sem dúvida, sofreu profundas e significativas transformações, especialmente a partir da Constituição de 1988. Nós viemos de uma família que era reconhecida apenas como sendo a família matrimonial, aquela que vinha do casamento, e passamos a reconhecer tantas outras espécies de família, né? Já a família advinda da união estável, a família monoparental, aquela que você só tem um pai ou uma mãe com o seu filho, né? A família homoafetiva e tantas outras espécies de família. Na minha experiência de 23 anos de magistratura, dos quais praticamente 20 anos com competência em questões de direito das famílias, eu sempre fui despertado, né, por algo que me parecia cada vez mais certo, que cada vez me dava mais um regime de certeza, ou seja, que o direito ele era insuficiente para, de fato, apaziguar as questões de família e entregar, né, a promessa constitucional de pacificação social, pacificação da família. Nós sabemos que as questões de direito das famílias elas são imbricadas, na maioria das vezes, por fortes emoções, frustrações, traumas, né, e que a resposta jurídica, normativa, o tão somente dividir patrimônio, resolver um vínculo matrimonial, estabelecer uma guarda e direito de convivências de filhos, né? Essa solução imposta, né, pelo juiz, ela resolve a questão jurídica, mas ela não resolve o problema social. E que nas famílias, né, ele se torna potencialmente muito mais danoso. Por quê? Porque não existe ex-família, né? Nós continuamos, né, mesmo com laços sendo desfeitos, mas a gente vai continuar tendo circunstâncias e ocasiões em que essas pessoas vão se encontrar, em que elas vão precisar conviver, em que elas vão precisar gerenciar, seja patrimônio ou convivência com filhos e tantas outras questões, e que, portanto, uma solução única, pontual, episódica, né, ela é insuficiente. Daí a necessidade do direito integrar-se com a psicologia, né? E a partir de uma análise que vai para além do positivismo jurídico, né? Portanto, uma análise que vai também enfrentar questões psicológicas, chegarmos a melhores formas de, não só de decidir, mas de compreender e de conviver com as divergências, as diferenças dentro das questões de família. Doutor Valcácio, o que
um profissional ou estudante vai encontrar nesse curso que ele não aprenderia em um livro ou sala tradicional? Ok, muito obrigado, inclusive, pelo convite. E é muito importante falar sobre isso, né? Então, Sim. Hoje, no mundo em que a internet está trazendo quase todos os conteúdos para a gente, a pergunta fundamental é por que eu tenho que ir para uma sala? O curso é eminentemente presencial, né? O Sim. curso é presencial. Foi uma escolha, mesmo sabendo que muitas pessoas não estão mais acostumadas com o ambiente presencial, mas nós acreditamos fortemente que não há como discutir relações humanas pela internet. Vamos combinar entre nós que isso seria uma absurda contradição, né? Uma absoluta contradição. Então, a decisão é, justamente por ser presencial, estaremos os três, eu, o Dr. Carlos Márcio e a doutora Rebeca Barbosa, na sala ao mesmo tempo, em codocência, em que, com os três facilitadores simultaneamente, nós traremos, primeiro, essa relação pessoal de olho no olho e direta, que nós achamos absolutamente essencial para discutir relações familiares. E, em segundo lugar, traremos com as nossas experiências, e cada um dentro da sua expertise, casos reais, simulações, análises sobre como essas questões são decididas pelos tribunais, como você pode desenvolver defesas ou trabalhar efetivamente em processos em que esses temas sejam veiculados. Então, parece-me que a proposta é, você não consegue isso com um vídeo da internet, você não consegue ler isso num livro, você precisa vivenciar, e para vivenciar, você tem que ser apresentado ao que já aconteceu, preparado para o que pode vir, e, é claro, essa preparação não pode ser fundamentada em qualquer informação. A informação tem que ser técnica, jurídica técnica, psicológica técnica. Então é isso que nós nos propusemos, trazer um curso presencial, olho no olho, fundamentado em práticas, fundamentado em estudo de casos, fundamentado em o estado da arte do direito, o estado da arte da psicologia, para que quem participar do curso, seja ele operador do direito, estudante de direito, psicólogo, estudante de psicologia, mas não limitado a estes, né? Todos aqueles que, de um modo ou de outro, trabalham na vida profissional ou mesmo do âmbito pessoal, que queiram analisar essas novas relações, essas relações com as formas como elas se apresentam, acho que vão se beneficiar muito. E eu creio, né, piamente, que isso não pode ser obtido num curso pela internet e nem num curso que seria um livro ou um texto puramente. Obrigado, Dr. Carlos Alcácio. Dr. Márcio, entre os assuntos como multiparentalidade, herança digital, guarda de pets, qual o mais polêmico que vocês já lidaram na prática? Todos os temas eles foram selecionados a dedo, como diríamos. São temas atuais. Só um parênteses, eu estava conversando com o doutor Valcácio aqui fora, a gente estava contando histórias, né, de mediação e de tribunal. Então tem cada história que realmente a gente para assim, olhando e diz, eu não acredito que eu estou aqui, né, ouvindo isso. Porque realmente há uma fragilidade emocional muito grande. Às vezes você se depara com profissional de uma outra área, né, que, sei lá, do próprio direito, da medicina, enfim. E ali, diante de uma mediação ou de um juiz, expõe toda aquela fragilidade emocional que às vezes a gente não acredita que está assistindo duas pessoas adultas, maduras, com formação de mestrado, doutorado, brigarem por coisas que parecem coisas bobas, mas que na verdade está refletindo um sentimento que está por trás de tudo isso. Mas enfim, desculpa, voltando à pergunta. Sim, como estava dizendo, os temas foram escolhidos a dedos pela sua atualidade e ao mesmo tempo pela sua controvérsia, tá? Todas essas matérias, multiparentalidade, herança digital, guarda de pets, todos eles não estão, digamos assim, no estado da arte com uma solução, uma pronta, definitiva, uma resposta única, nem mesmo, né, no que diz no mundo jurídico. Imagina no psicológico como é que se está. Né? Mas se eu tivesse que trazer à memória um caso,
eu traria um caso bem interessante, que foi exatamente sobre guarda de pets, né? O nosso Código Civil, ele trata os animais, os pets, né? Pode ser cão, gato, como semoventes. E como ainda só conhecemos sujeitos de direito e objetos de direito no nosso direito civil, não sendo esses animais sujeitos de direito, são objetos para o direito civil. Como objetos de direito, eles têm um valor monetário que pode ser, né, em tese, e podem ser, em tese, substituídos pelo seu equivalente em dinheiro. Isso há 10, 20 anos atrás talvez resolvesse bem, né? Imagina um divórcio, que havia um cão, um gato de estimação, e olha, você vai ficar com o cão? Vou. Então é um cão da raça, sei lá, labrador, que estima-se um valor de mercado X, então eu te pago a metade e eu vou ficar com o cachorro. Talvez isso resolvesse, né? Hoje em dia não mais. Hoje em dia nós já falamos na família multiespécie, ou seja, a família não é mais apenas formada apenas pela espécie humana. Nós vemos aí cães, gatos e outros bichinhos que estão erigidos a status de membros da família. Filhos, netos, considerados como filhos, netos da família. E é óbvio que diante de um divórcio, né, esses laços de afeto não podem ser substituídos por um equivalente de dinheiro. Então, neste caso, né, emblemático, já ocorreu alguns anos, mas se encaixa bem nesse sentido, nitidamente havia uma divergência, né, quanto a manter a posse direta do cãozinho, né, e uma das partes insistia em querer comprar a parte do outro. E a outra parte insistia, olha, não tem como vender aquilo que não tem preço. E também ali não caberia uma solução salomônica de mandar dividir o animal ao meio. Claro. Tá? Então a grande dificuldade era essa, era fazer com que ambos chegassem à compreensão de que o afeto que eles detinham, né, por aquele animal não poderia ser expresso monetariamente. Para um deles sim, para o outro talvez não, né? Então, necessariamente haveria que haver uma composição no sentido de preservando, né, a vida do animal e a dignidade das pessoas, né, que estavam se divorciando, e o afeto que dedicavam àqueles, ter a semelhança do que ocorre com os filhos, pessoa, né, natural, uma solução que pudesse fazer com que ambos tivessem convívio com o bichinho mesmo depois do divórcio, né, está acontecendo. Perfeito. E doutor Carlos Valcácio, o senhor também pode nos contar alguma história, sem evidentemente identificar pessoas, algum caso curioso ou marcante que ilustre as mudanças no conceito de família hoje? Tem um, já faz bastante tempo, mas acho que vale, porque a ideia era que era uma família, né, que tinha pai, a mãe, só que tinha o quê? O avô e mais uma pessoa que atuavam como pais dessa pessoa. Sim. E aí ela queria colocar os três ao mesmo tempo na certidão de nascimento dela. 3 pais e uma mãe. Então, esse caso é emblemático, mas não é raro. Na verdade, nós começamos com esse tipo de análise a partir do momento em que eu tenho um desvio do foco daquela família que o Dr. Carlos Márcio falou, que era basicamente matrimonial, e eu passo a pensar em famílias como manifestação de afeto. Sim. E aí, se eu manifesto afeto, eu não quero que esse afeto fique somente no âmbito emocional, eu quero que isso tenha repercussões no mundo jurídico. Sim. E isso, na verdade, tem gerado uma série de problemas. Inclusive, eu tenho outro caso, que o avô acaba registrando a netinha como filha para que resultasse em benefício previdenciário. Isso deu um problema infinito, porque repercutiu em direito patrimonial, sim, mas direito hereditário, ou seja... a chamada adoção brasileira. A brasileira, só que essa um pouco mais complicada, porque ele era o avô da criança, e ele lançou, né, em certidão de nascimento a paternidade. Isso gerou tanto problema, porque teve repercussões no INSS, direito previdenciário, teve repercussões na divisão patrimonial, era um senhor já de bem idade, e claro, nem teria como, né, vamos imaginar do modo natural, ter um filho daquela idade.
repercussões, porque foi pensado em fraude contra a Previdência. Então, um conjunto da... Então, não é incomum que haja hoje a necessidade ou interesse de tornar visível juridicamente aquilo que já é visível do ponto de vista emocional. Então, embora não seja algo raro, foi um dos casos que me marcou, porque nesse segundo caso, inclusive, teve uma repercussão muito negativa, porque eles tomaram uma decisão sem consultar ninguém, e aí quando as consequências jurídicas surgiram, né, seja a fraude contra o INSS, seja a divisão de um patrimônio que não queria ser dividido, né, e as repercussões de outras, né, eles chegaram à conclusão que aquilo era muito ruim, tentaram desfazer. Aí piorou mais ainda. Então, temas muito, muito, muito difíceis de gerenciar depois que são feitos de forma incorreta. Às vezes as pessoas elas tomam atitudes sem pensar nas consequências jurídicas, até porque elas não conseguem alcançar, né? E depois criam problemas ainda maiores. Sim. Né? De solução. Doutor Márcio, como a visão de um juiz e de um advogado se complementam para tratar de conflitos familiares complexos? O que é que o juiz e os advogados, qual é o papel de cada um que pode se complementar para solucionar? Porque geralmente não é só um advogado, né? São dois, dos dois lados. Como o senhor enxerga essa questão? Eu entendo uma complementaridade muito interessante, especialmente pela amplitude, né? Por se abrir novas fronteiras do pensar tanto do magistrado como do advogado, né? Afinal de contas, o magistrado ele é talhado, né, para tomar decisões, né? Então, sobre ele está o peso de apresentar uma solução para o caso, mesmo que, né, sejam casos em que a legislação ainda não tem uma resposta pronta, como, por exemplo, a guarda de pets, ela está sendo aplicada, em sua maioria, por analogia, aquilo que se tem para a guarda de filhos, mas não existe guarda de pet. Tá? Outro tema que vamos falar é sobre o poliamor. O poliamor também não está regulamentado no Brasil, mas isso não quer dizer que ele não aconteça. E que em acontecendo não já esteja gerando efeitos jurídicos, né, que vão ter que, num intervalo de tempo muito próximo, ser enfrentados pelo judiciário, né? E o advogado ele vai ter uma outra visão. O advogado ele não tem compromisso, e nem, até porque esse não é o papel dele, ele não tem um compromisso em decidir coisa alguma. Nada. Mas ele tem um compromisso de trazer teses inovadoras que possam oxigenar, né, o próprio judiciário, a fim de que possa ter uma percepção de maior envergadura dos conflitos sociais, para que, mesmo, repito, mesmo na ausência da lei, possa-se ter decisões que o mais se aproximem de um sentimento, de um valor de justiça para a comunidade. Então, eu entendo que é muito válido exatamente a partir dessa interação, né, dessa simbiose, em que dois atores, dois operadores do direito, né, mas com funções absolutamente distintas, possam apresentar, né, os seus vieses, as suas percepções, para que se possa chegar a uma compreensão, a uma posição empática a partir da posição do outro. Certo, correto. Vamos voltar ao tema do curso, né? E eu perguntaria ao doutor Carlos Acácio, o curso é só para quem atua diretamente com o direito de família ou pode interessar a outros ramos da área? O senhor poderia falar especificamente o curso, quando vai ocorrer, sobre inscrições, sobre como isso vai acontecer? Sim, com certeza. O curso ele vai iniciar no dia 23 de agosto agora, né, daqui a 2 semanas. Ele terá 2 dias, dia 23 de agosto e dia 6 de setembro, serão 2 dias de curso, cada dia de 8 horas de aula presencial, de conversa, discussão, né? Esse curso ele será realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado do Pará, né, que nos apoia, né, com o auditório, e ele trará visões que vão permear o direito, psicologia primordialmente, mas que são necessárias, que são utilizáveis em direito, psicologia, serviço social,
em outras áreas correlatas que exigem um conhecimento sobre famílias, ou seja, basicamente sobre a sociedade inteira. Né? Então, Sim. é um curso que discute relação familiar, é de interesse da população inteira, mas nós focamos nessas análises das áreas jurídicas e psicológicas. Porque temos, infelizmente hoje não tivemos, né, a doutora Rebeca Barbosa não pôde comparecer conosco aqui, mas é uma visão de uma profissional que tem 20 anos também de experiência como psicóloga, tanto de relações de família, quanto organizacional, Então ela tem uma visão sobre o assunto bastante profunda e que vai permitir aos participantes que tenham não só a questão da discussão de casos já existentes, mas a percepção do que será o futuro e como agir de verdade. Porque o que nós temos hoje? Eu aproveito a fala do Dr. Carlos Márcio para entender o seguinte: quando o advogado vem e traz um caso desses, polêmico, uma temática discutível, ele tem que ter, primeiro, percepção de mundo o suficiente para ver que o mundo mudou. Ele tem que pensar na forma como aquela tese vai ser apresentada de forma embasada, fundamentada e não só emocional, mas ele não pode esquecer que os aspectos psicológicos e emocionais estão envolvidos. Ele tem que ter abertura, um pouco daquela abertura que nós estávamos discutindo um pouco antes do programa, a abertura para o novo. Então, o que nós nos propomos com esse curso é dar aos advogados, dar aos psicólogos, dar aos estudantes de psicologia e de direito essa visão do novo. Eu sempre falo aos meus alunos, né, que o direito é mais complexo do que o que eles chamam de rame-rame, né, embora raramente isso aconteça no direito de família, porque tudo é complexo no direito de família, né, no direito das famílias. Então, eu sempre digo aos meus alunos, percebam que o mundo que você vive hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. E como não é o mundo de 10 anos atrás, adivinha? O direito de 10 anos atrás não tem suporte, não suporta mais as modificações. Eu preciso ter novas percepções, eu preciso elaborar novas teses jurídicas, eu preciso apresentar novas situações. Então, o curso ele tem essa premissa, né? Trazer 3 operadores, né? Um do direito, na área da advocacia, um da magistratura, que tem a visão do julgador, e o psicólogo, nesse caso a psicóloga, que vai trazer quais são as consequências de todas essas relações, de todos esses embates dentro da psique humana, dentro da forma como eu sinto a minha saúde mental. Se vocês tivessem aí 30 segundos para convencer alguém a se inscrever, o que vocês diriam? Primeiro, doutor Márcio. Bem, eu diria que tenhamos ou não uma família funcional, né? O fato é que todos nós temos uma família. E para vivermos bem, precisamos compreendê-la, precisamos vivenciá-la e, mais do que tudo, precisamos compreender e amar, né, o nosso semelhante, começando do nosso familiar. Por isso, esse curso é do interesse de todos. Afinal de contas, gerir começa a partir da nossa própria casa. Bom, eu pensei numa frase um pouco mais assim, reduzida, né? Fique à vontade. Eu queria muito ter aprendido tudo isso antes de chegar a discutir isso nos tribunais. É isso. Perfeito. Ou seja, faça o curso porque você vai enfrentar essas questões, se preparando ou não se preparando. E a falta de preparo técnico nesse quesito pode ser que repercuta muito mal na forma como você atua como advogado, como você atua como psicólogo. E claro... E você vai enfrentar como advogado, como psicólogo ou como jurisdicionado. Ou como parte, não tem muito para onde correr. Então, eu gostaria muito que esse curso já existisse para eu não ter que passar aprendendo na marra, né? Você usa esse termo, aprendendo de forma do embate, o que eu devo fazer. Então, é isso, a minha justificativa para faça esse curso é esse. Faça antes que você precise dele e você não tenha os recursos necessários. E como é que é feita a inscrição? É pela internet? Qual é o site? Existe um site que é o Radice Educacional, que é a empresa que está desenvolvendo, é www.radiceeducacional, tudo junto, esse Radice é com C, radiceeducacional, tudo junto.com.br, na área de cursos. Né? O link é feito, basta clicar no link, nas nossas mídias sociais, da minha Carlos Valcácio, está lá link para inscrição, aí o processo todo é automatizado, pode fazer o pagamento em cartão, tudo corre por aquelas plataformas de venda de eventos normais
E no momento em que você faz, você já está inscrito, nós só entramos em contato para tirar algumas dúvidas, mas só se for necessário. O processo é todo automatizado, muito simplificado. Eu queria falar o que vai ter certificado de participação. Para aqueles que são estudantes, vamos ter 16 horas de horas complementares. Certo. Vai ter um certificado com QR Code, com validação de originalidade. Além disso, o material todo vai ser disponibilizado via PDF para os participantes. Então, teremos um lugar muito bom, né, que é o auditório da Associação de Magistrados, coffee break. Então, aquelas coisas que fazem um curso realmente ser um curso de excelência, porque nós gostamos dessa ideia de que os participantes terão o melhor, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista de conhecimento. Senhores, eu agradeço a presença de vocês, especialmente por estarmos aqui falando de um tema tão importante, tanto para o direito como para a psicologia, né? E para as pessoas em geral, para reflexão sobre família, sobre grupos familiares, sobre, às vezes, ter que enfrentar uma dissolução, né, de um casamento, através de um divórcio, de uma união estável. Isso sempre é muito complexo e causa dor. Muito. E eu acho que as pessoas elas precisam se preparar para isso, para que essa dor seja amenizada através da racionalização, através do respeito que se tem pela vontade do outro, né? Para que as coisas fluam de modo natural e que, por mais que se desfaça um casamento, uma união, a amizade prevaleça. Porque os filhos são sempre muito prejudicados quando os pais entram em conflito e não conseguem chegar a um consenso emocional. Emocional, principalmente. Porque judicial é fácil, assina lá o divórcio e acabou. Então, se ele não conseguir superar o pai, a mãe, o marido, a mulher, ele vai sempre passar para os filhos aquela mágoa, né? Aquele sentimento ruim. E, na minha modesta opinião, isso é um fator que contribui muito para que o divórcio possa ocorrer e deixar mágoas, deixar talvez até arestas a serem aparadas. Um adoecimento mesmo. Um adoecimento. Não é incomum nessas situações descambar para alienação parental. Com que certeza. Outro tema do nosso tema. curso. A gente passaria aqui um dia inteiro falando, né? E que é uma coisa grave, né? E a gente sabe, eu sei o quanto dói, porque eu já passei por ela, tá? E é muito, muito complexo, e os pais, o ex-marido, a ex-mulher, o pai, a mãe, os pais, as mães, seja lá que grupo familiar for, tem que ter consciência de que aquela criança não faz parte daquela relação enquanto marido, mulher, ele faz parte enquanto filho e ele ama os dois, né? E essa questão, ela nem sempre é considerada. Talvez até por força do egoísmo, né? Mas, enfim, eu acho que vai ser um grande sucesso um curso desse. Eu espero que venha outros, porque as pessoas que lidam com essas questões no judiciário, elas precisam compreender o lado emocional da coisa. Porque o lado racional, como advogado, como juiz, a gente conhece muito bem, sabe quais são os trâmites, o que é que diz o código, o que é que diz a lei, o que é que você tem direito, o que é que você não tem. Agora, a aceitação é que é difícil. A aceitação da separação, a aceitação do divórcio, a aceitação de que você não pode prejudicar seus filhos, né, no momento de um divórcio. Eles não têm nenhuma relação nada a ver com isso. Mas, enfim, eu agradeço a presença de vocês e espero tê-los de volta aqui para a gente falar sobre temas tão importantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Será um prazer retornar quantas vezes tivermos oportunidade para trazermos temas de interesse da população. Obrigado. Muito obrigado. O convite, se é feito, com certeza nos trará de volta, né? E achamos muito pertinente discutir temas que vão além do básico, que
realmente importam para a sociedade, mas que surpreendentemente não são discutidos. E traz uma inovação muito grande para o judiciário, né? Sim. Porque eu sou do tempo que no judiciário a maior inovação era a máquina de escrever, né? Os senhores talvez não tenham passado por isso, mas eu passei. Então, hoje é uma coisa muito diferente, apesar das críticas que muitos fazem, mas a gente melhorou muito, a gente caminhou muito, mas melhorou muito também. Muito obrigado.